Olá, pessoal do terceiro ano, vamos corrigir as atividades da 12ª semana. Na 12ª semana, a gente começou com um texto lá do livro que se chama Amiga de Todas as Férias. Nas perguntinhas, nós tínhamos assim, o título da reportagem é Amiga de Todas as Férias. Que amiga é essa? No caso, era bicicleta. Número 2, que outros nomes que essa amiga é chamada? Lá no texto, a bicicleta é chamada também de bike ou magrela. No número 3, por que esse meio de transporte também é chamado de magrela? Isso se deve, né, à estrutura da bicicleta, geralmente tem uns canos finos, né, que a torna leve, por isso magrela. No número 4, por que o garoto Bruno Lucas troca o videogame pela bicicleta? Na fala do Bruno Lucas, ele fala que no videogame são sempre os mesmos jogos e com a bicicleta ele passeia por lugares diferentes. Na atividade 5, vem pedindo para a gente assinalar as informações que confirmam um trecho do texto que fala que com a bicicleta ajuda as pessoas a entrar em contato com o mundo e com outras pessoas. Então, quais desses trechos confirmam essa informação? Primeiramente, com a bicicleta eu posso passear por lugares diferentes e também eu gosto de acelerar bastante e olhar para as pessoas. A opção do meio não corresponde à resposta. Na atividade 6, nós temos outra perguntinha, que é a seguinte: sobre qual assunto as crianças falam na reportagem? Marque um X na resposta correta. Então, a reportagem fala sobre a experiência delas ao andar de bicicleta. Não é sobre os tombos, nem quanto tempo que elas andam, mas sim sobre as experiências que elas têm. Agora, atividades da página 110. Na página 110, fala muito sobre reportagem, sobre o uso das aspas. Na página 110, começamos com a atividade 8, que traz um trechinho, que eu não coloquei aqui na nossa correção, mas lá no livrinho de vocês tem, que tem um trechinho com letrinhas azuis e letrinhas pretas. Essas letrinhas azuis são para destacar. Então, pergunta em que parte do trecho a pessoa que escreveu a reportagem falou sobre o Bruno. Foi na parte azul ou foi na parte preta? Na parte com letrinhas pretas. Foi na parte com letrinha azul, que é a fala do repórter, no caso, que escreveu a reportagem falando sobre o aluno, sobre o garoto. Na letra B, pede para localizar a parte que foi registrada que o menino falou. Depois copiar a palavra que começa e a palavra que conclui essa parte. Então, a palavra que começa a fala do garoto entrevistado, do menino, é no, que fala assim, no videogame só tem os mesmos jogos. Então, a primeira palavra é no, e ele conclui dizendo diferentes, que ele fala passar por lugares diferentes. Então, a primeira palavra é no, e a última, a que conclui, é diferentes, ok? Na letra C, pergunta que expressões indicam que Bruno está falando sobre si próprio. Então, que expressões? Quando ele fala só tenho, quer dizer que é ele só que tem, e eu posso, então falando sobre ele. Então, essas expressões indicam que a fala é sobre ele falando sobre si próprio. Na página, ainda na página 110, tínhamos atividade 9, que é somente leitura falando sobre o uso das aspas. Então, na reportagem, as aspas são um recurso, né? Um sinal gráfico utilizado para poder delimitar a fala do personagem, a fala do entrevistado. Então, essa partezinha, essa atividade número 9, é muito importante para compreender como que a gente usa essas aspas aí. Vocês podem observar que aqui na atividade tem aspas no início e no final da frase, por quê? Essas aspas ali estão indicando a fala da pessoa que foi entrevistada, ok? Então, e a atividade 10 não precisava ser resolvida. Na página 111, a gente começa com a atividade 11, que vem falando lá dos últimos 2 parágrafos do texto. E pede para circular lá nos 2 últimos, né? Não precisava ver o texto todo novamente. A fala do menino que dá a dica de segurança. Aí, como eu não tenho o texto aqui, eu coloquei já a fala igualzinho então, no texto. Só vocês procurarem lá nos 2 últimos parágrafos, vão encontrar. A fala do menino que dá uma dica de segurança. Usar capacete para não machucar a cabeça. Uma fala do menino. E depois uma fala de um menino, né? Para cuidar e conservar a bicicleta. O que ele aconselha? O que ele dá de dica? É sempre bom encher os pneus e limpar a bicicleta depois de passear.
Ok. Na atividade 12, pede para circular, né, contornar os objetos que são necessários para poder dar mais segurança ao andar de bicicleta, né, que devem ser usados para andar de bicicleta. E aí, segundo o texto, né, no texto vem falando, né, na fala do repórter, que é importante usar capacetes, joelheiras e cotoveleiras. Eu coloquei aqui as joelheiras, o capacete e as cotoveleiras. Vocês vão apenas circular lá na atividade de vocês. A atividade 13 dessa mesma página aí, né, 111, ela também é só para leitura, mas eu venho explicando um pouquinho sobre reportagem, né, sobre aonde a gente encontra esses tipos de textos, né? Ela pode ser encontrada de forma impressa ou de forma online na internet, né? Na forma digital. E também vem falando um pouquinho sobre como publicar. O que é publicar um texto? Publicar, tornar público. Colocar ele em um veículo de comunicação que as pessoas possam ter acesso. Publicar, então, significa tornar público. Vamos para a página 112. Na página 112, a gente começa falando sobre o verbo, né? Antes da página 112, tem lá na atividade uma opção de assistir um videozinho explicativo. Então, eu vou passar aqui rapidinho umas dicas sobre verbo. Verbos, na verdade, são palavrinhas, né, que indicam ações, estado, fenômeno da natureza. Tudo que a gente faz, a gente sente, a gente pratica, é uma ação, é um verbo. Os fenômenos da natureza são, por exemplo, chover, né? Chover, ventar, são coisas que não são praticadas por pessoas, mas sim fenômenos que acontecem na natureza, por isso o nome fenômenos da natureza. E estado, a forma como a pessoa está. Por exemplo, o menino está doente. Estar é um estado, é como o menino está. Então, a gente diz que é um estado. O verbo, então, pode ser ação, estado ou fenômeno da natureza. Ou se não, pode ser também o menino ficou triste, ficar. Ficar não é uma coisa que ele fez, mas é uma coisa que ele sentiu, uma coisa que é um estado dele, como ele está. Então, também é um estado. Mas vamos lá. Na página 112, a gente começa com uma figura mostrando assim, como fosse uma manchete, né, de uma revista de suplemento infantil, mostrando uma imagem de garotos andando de bicicleta. Então, a primeira pergunta na letra A, o que os meninos estão fazendo? Lá na página 112, atividade 1, letra A. O que os meninos estão fazendo? Andando de bicicleta. Na letra B, que palavra na capa, né, na imagem que a gente tem uma capa de uma revista, suplemento, indica algo que se faz ao andar de bicicleta? Pedala, tá escrito lá. Então você fala assim, tia, mas é pedalar. Não, lá na capa essa pedala. Então, pedala é a ação de pedalar. Então, ela indica uma ação que se faz ao andar de bicicleta. Na atividade 2, nós temos ali, ó, complete as frases com uma das palavras entre parênteses. Então, lá na atividade do livro, vai ter as opções entre parênteses. Eu aqui coloquei só a respostinha correta, vai ter sempre duas opções em cada item e vocês vão indicar o correto, se completar com o correto. Então, na letra A tá, pedalar indica uma ação de parar ou mover? Então, pedalar indica uma ação de mover. Quando a gente pedala, a gente movimenta, né? Depois, na letra B, mover a roda em torno do seu eixo é o mesmo que... Mover é o mesmo que brecar ou o mesmo que rodar? A roda em torno do eixo é rodar. Depois, as palavras pedalar e movimentar indicam objetos ou ações? Indicam ações, né? É algo que alguém está praticando. Na atividade 3, tem uma frase, ó, para a gente rever. O garoto Bruno Lucas Germano, 11, deixa o videogame de lado e pedala quase todos os dias. Tínhamos aí as palavras destacadas deixa e pedala. As palavras deixa e pedala elas indicam ações. Então, marcamos o X lá em ações. Na página 103, atividade, vem uma explicaçãozinha de novo sobre a questão lá, né? Do que indicam os verbos, ações, fenômenos da natureza, o estado, tem uma breve explicação. Aí depois abaixo na atividade 4, a gente volta, vem falando novamente da reportagem, fala a questão do diz, né? Quando fala assim, o vento batendo no rosto é gostoso. Diz,
Rocio Galego Sanches. Diz quer dizer que é uma ação de dizer, de falar alguma coisa. Aí, mais um trecho abaixo, ainda na atividade 4, vem falando um pouquinho lá de novo, ó, sobre as falas dos personagens, né? E aqui a fala ali do repórter. Na letra A pede assim, sublinhe os verbos que indiquem como foi a fala de cada menino. Então, ó, na letra A, a gente vai sublinhar a palavra explica e a palavra lembra, lá no trechinho que tem lá no livro. Ó, coloquei observar o trecho assim, ó. Na letra B, o verbo da fala de Francisco indica que ele estava, aqui é onde fala do Francisco, ó. Eu estava duvidando ou eu estava explicando? Eu estava explicando, porque diz que explica Francisco. Depois, na letra C, pergunta, o que o verbo usado após as aspas indica sobre a fala de Gabriel? A fala de Gabriel aqui, ó. Lembra o ciclista Gabriel. Então, essa palavrinha aqui indica que ele se lembrou de um fato, né? Uma recordação que ele tem, ele lembrou na hora. Lembra também é um verbo do ato de lembrar. E mais abaixo tem só um textinho explicando novamente, a reportagem, né? Que os verbos, eles indicam as falas dos entrevistados. Por isso a gente sublinhou aqui, lembra, explica, são falas dos entrevistados. Por hoje é só, pessoal. Um abração para vocês, tá bom? Tchau, tchau.